Olá, bem-vindo ao dia 7 do nosso devocional. É uma alegria, é um prazer, é uma honra servir você que me acompanha por aqui, que tem falado quantas coisas tem mexido com você, quanto tem feito sentido esse devocional. Eu fico muito feliz de que você esteja verdadeiramente se permitindo viver esse momento. E pegue esse vídeo e encaminhe para outras pessoas, para pessoas que você ama, para pessoas que você sente no seu coração que precisam ouvir. Traga mais pessoas para refletir sobre esse tema que é tão importante, tão fundamental na nossa vida, que é o nosso propósito, segundo aquilo que Deus quer e não segundo aquilo que nós imaginamos que seja. Muito obrigada pela sua presença aqui comigo. Hoje nós temos um tema muito forte e importante. A razão de tudo. Qual é a razão de tudo? E olha como começa o nosso dia 7, com uma citação de Romanos 11:36, que fala assim: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. E continua com Provérbios 16:4. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Tudo que Deus criou tem um propósito. Tudo que Ele planejou tem um propósito. Tudo que você vive tem um propósito. E aí, então, ele começa a reflexão. Tudo é para Ele. Olha que forte. Tudo. Não é qualquer coisa, não é uma parte, não, é tudo. Tudo é para Ele. E aí ele continua. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual Deus criou o universo. A glória de Deus é o que Ele é. Deus é glória, Deus é amor, é o que Ele é. É a essência da natureza, é o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas, porque Deus é eterno. Deus é tudo que nós vemos e Deus está em tudo. Ah, mas a tecnologia foi o homem que criou. Mas quem deu a inteligência para o homem? Quem deu o propósito para um homem inventar o celular? Não foi do nada que ele criou. Ah, a máquina de lavar roupa é muito boa, foi o homem que criou. Mas quem deu a inteligência para o homem? Quem deu aquilo que ele precisa de matéria-prima para criar a máquina de lavar ou a tecnologia? Foi Deus. De tudo vem uma matéria-prima. E a matéria-prima, quem criou, foi Deus. E aí ele continua. Onde está a glória de Deus? Se tudo é para Ele, se eu preciso dar glória a Ele, onde está esta glória? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula microscópica ou na Via Láctea. Em todo lugar, em tudo que é criado, nós vemos a glória de Deus. Nós vemos as mãos do Criador. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares, em vários momentos da história. Revelou-se inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. E a igreja não é aquele lugar que nós vamos comungar a nossa fé. A igreja somos nós. Quando a palavra de Deus fala que Jesus, tem a sua noiva, quem é a noiva de Jesus? É a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. A aliança que nós fazemos com Jesus através da nossa fé é a igreja e Jesus. E aí ele continua.
foi descrita como fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça, uma luz resplandecente, e a Bíblia diz: a cidade não precisa do sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Ou seja, quando nós temos uma noite escura, nós sentimos a falta das estrelas para iluminar de uma lua cheia, mas quem faz aquela noite? É Deus. E se nós temos a glória dele, nós estamos na luz, nós estamos com a luz. Quando ele levanta o sol todas as manhãs, quem é que levanta o sol? É Deus. A luz é ele quem nos dá. A luz é Deus. Olha que coisa magnífica. E depois ainda continua. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo, a luz do mundo, revelada através do nosso Salvador. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Cristo é a luz que veio para nos mostrar, através da sua vida, a glória de Deus. Deus possui uma glória inerente, porque ele é Deus, e ela faz parte de sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Deus é perfeito, Deus é onipotente, onisciente. Deus é a glória e nós precisamos viver para esta glória. Mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para a sua glória. Por onde quer que nós caminhemos, por onde quer que nós passemos, nós devemos manifestar a sua glória, a glória de Deus. E por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que podemos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. E tudo que nós temos, tudo que está sendo criado, tudo é dele, para ele. Toda a honra e toda a glória é dele. Às vezes tem pessoas que dizem assim: eu vou naquela igreja por causa do padre fulano de tal. Se não for ele, eu não vou. Aí o outro diz: eu vou naquela igreja porque é o pastor fulano de tal. Se não for ele, eu não vou. E aí eu pergunto a você: quem é o seu Deus? Para quem é a honra? É para o pastor da sua igreja? É para o padre da sua paróquia? Não. A honra é para Deus. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ninguém deve aparecer mais do que Ele. Nenhum de nós temos esse direito. Nós devemos refletir a glória de Deus. É isso que nós temos que fazer. Mas não querer ser como Deus. Aí nós estamos assumindo um lugar que não é nosso. Pegar todas as atribuições, e aí vem o ego, o orgulho, e isso não é de Deus. Aí o inimigo toma conta. Temos que tomar cuidado com isso. Em todo o universo, somente 2 criações de Deus falham em glorificá-lo. Olha só que forte essa declaração. Primeiro, quem é que falha em glorificá-lo? Os anjos caídos, ou seja, os demônios, e nós. Porque nós muitas vezes, por ego, por orgulho, por ganância, por vários motivos queremos ser Deus. Nós não podemos assumir este lugar. Este lugar não é para humano. Esse lugar é somente dele. E os anjos, que são os demônios, eles quiseram ser como Deus. E por conta disso, eles foram banidos. Eles foram caídos e se tornaram inimigos nossos, que somos criaturas de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não querer ser Deus e nem colocar nada no lugar dele. Deus é único. Você precisa entender. Toda a honra e toda a glória é para ele. E aqui ainda continua: nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Quando nós refletimos a luz do Espírito Santo, por onde quer que nós passamos, nós estamos sim fazendo o que o Senhor nos determinou para a nossa vida, que é
mostrar a grandeza dele através da nossa existência. E aí, nós temos que entender, né? Como glorificar a Deus, então? Se nós devemos glorificá-lo, como glorificá-lo? E aí o autor coloca com muita clareza. Jesus disse ao Pai, eu te glorificarei na terra, fazendo tudo o que merece e mandaste fazer. Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito neste mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Um exemplo, os pássaros no céu que voam, eles nasceram para voar. Então, eles estão cumprindo o propósito. Os peixes do mar, eles nasceram, eles foram criados para nadar. Então, eles estão cumprindo o seu propósito. As formigas também estão cumprindo o seu propósito. E aí, eles estão dando glória a Deus, porque estão cumprindo o seu propósito. E muitas vezes, por que nós, seres humanos, não damos glórias a Deus? Porque não cumprimos o nosso propósito. E por que não cumprimos? Porque não o conhecemos. E por que não o conhecemos? Porque tem um vazio dentro de você que você ainda não descobriu como preencher. E este vazio só vai ser preenchido quando você se encontrar verdadeiramente, ter um encontro pessoal com Cristo. O seu vazio vai ser preenchido, o seu propósito vai gritar e você então vai glorificar a Deus. E aí o autor continua, damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é nosso primeiro dever para com o Senhor e o adoramos ao apreciá-lo. Disse Levis, quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. E ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, por ação de graças, prazer e satisfação, e não uma obrigação. Quando você vai à igreja, você não deve ir à igreja por obrigação. Quando você se senta no seu secreto, quando você pega a palavra de Deus para meditar, para refletir, quando você ouve um devocional, quando você ouve uma pregação, você não tem que estar ali por obrigação, e sim por prazer, por adorar, por satisfação, por amor. É por isso que você deve investir o seu tempo com o Senhor. Investir o seu tempo da melhor maneira, porque ali você está glorificando. E só existe um Deus para adorar. Não existe nenhum outro. Não troque nada pelo seu Deus, que é único, exclusivo, um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois ele continua, adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento dos seus propósitos. É viver todo momento, o dia todo, 24 horas em conexão com Ele. É abrir mão de muitos prazeres mundanos para entender o que Deus quer, para entender os desígnios dele. A Bíblia diz, usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Viva por princípios que a palavra nos ensina, princípios que Cristo mostrou através da sua ação durante todo o período que ele ficou nesta terra. Depois, no segundo momento, ele fala, damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. Quando na palavra diz, né? Amai o seu próximo. Em João escreveu, nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. E Paulo completa, aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim, Deus será glorificado. E Jesus ainda disse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. E vocês se amarem uns aos outros. Às vezes,
Esse mandamento as pessoas entendem como tem que amar os outros e os outros de longe. E eu digo a você, primeiro você precisa amar a si mesmo, depois o próximo mais próximo, e aí então as pessoas que estiverem ao seu alcance. Mas lembre-se, muitas vezes amar o próximo mais próximo é mais desafiador do que amar alguém que está longe. Amar-se a si mesmo, às vezes, é mais desafiador do que amar quem está perto de nós. Então, veja, primeiro ame-se. Quando você está amando, você é templo do Espírito Santo, você é imagem e semelhança do Senhor, você está glorificando a Ele. Quando você ama as pessoas que estão à sua volta, a sua família, você está cumprindo um mandamento, você está glorificando a Ele. Quando você começa a amar as pessoas de longe, você também está glorificando a Ele, porque você enxerga a presença de Deus através da vida de cada ser humano, de cada cristão. E depois o autor continua: damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? É tornar-se como Jesus, na forma de pensar, de sentir, de agir, de amar. Quão desafiador é tornar-se como Jesus. E a Bíblia diz, à medida que o Espírito Santo trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Como é que nós refletimos a glória através do Espírito? Quando é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está conosco? Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós investimos o nosso tempo em ouvir, em estudar, em orar, quando nós investimos o nosso tempo em jejuar, em dobrar o nosso joelho, em fazer as nossas orações, em estar em conexão 24 horas por dia. Dessa forma, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Tornar-se igual a Cristo não existe. Cristo é Cristo, Ele é Deus e nós somos seres humanos. Mas nós devemos, o máximo que nós pudermos, nos tornar mais semelhantes possível através do amor, através do perdão, através da ação. Fazer aquilo que Jesus nos ensina, fazer aquilo que Deus nos propõe desde o Antigo Testamento, desde a criação do mundo. E ainda, o autor ainda continua: damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Onde quer que você vá, evangelize. Se você vai na fila do supermercado, evangelize. Se você está numa farmácia, evangelize o atendente. Se você está servindo, prestando algum tipo de serviço, evangelize. Leve a palavra para qualquer pessoa que você tenha contato, que você possa falar. Seja você a luz de Cristo onde quer que você vá. E depois, ele ainda completa: qual será o objetivo da sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá mudança em prioridades, mudança em agenda, mudança em relacionamento. Algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil e não o mais fácil. Jesus Cristo fez isso por nós. Ele tomou o caminho mais difícil, que foi, ele sabia tudo o que ia acontecer. Por um momento, ele até pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele já pediu perdão, porque ele sabia que o propósito dele neste mundo era viver aqui, o período que ele viveu, e ser crucificado pelos nossos pecados. Ele escolheu o caminho mais difícil. Muitas vezes, nos dias de hoje, as pessoas tendem a escolher o caminho mais fácil, não querem o mais difícil, mas é o mais difícil, muitas vezes, que nos leva à glória de Deus. Seja como Jesus, seja sábio como Jesus. Aprenda com Ele, através das ações dele, através daquilo que Ele nos mostrou, através do amor, do perdão que Ele tanto ensinou, através da sua vida e através de parábolas. Depois, nós temos que escolher e sempre tentar escolher, sempre escolher viver por Ele, viver para Ele, sabendo que nós estamos aqui de passagem e a vida eterna é o que nos garantirá aquilo que nós fazemos neste mundo. Pense sobre isso. E ainda, o autor diz, né? Qualquer coisa é apenas existir. Lembre-se, aqui nós precisamos fazer tudo para a glória do Senhor, porque
é o primeiro capítulo da nossa jornada. E o autor ainda continua: a verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. Se você ainda não se sente que você está dando glória a Deus e vivendo aquilo que Ele quer que você viva, você precisa receber e acreditar. A Bíblia promete aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você? Você vai aceitar a oferta de Deus? Então, em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e Deus o criou para um propósito. Creia nisso. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Deus quer você de volta. Ele está de braços abertos esperando você. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Único Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. E neste momento eu convido você agora a fazer uma oração comigo. Fechar os seus olhos e repetir: Jesus, eu creio em você e o recebo. Jesus, eu creio em você e o recebo. E agora complete essa oração. Você crê em Jesus e o recebe para quê? Por quê? Faça a sua oração aí, que eu faço a minha oração aqui. Pode fazer em voz alta, fique à vontade. E agora, se você parou e fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Fale para alguma pessoa ou até deixe aqui nos comentários o que você decidiu e o que você precisa, porque você precisará de apoio. O que você decidiu nessa oração? O que você decidiu depois desta reflexão? Fale para alguém ou fale para mim, venha no meu direct, me conte ou escreva nos comentários, porque você vai precisar de apoio. Eu estou aqui para apoiar você, para dizer a você, não desista. Você escolheu o caminho mais difícil, mas o caminho certo, o caminho do Salvador, o caminho da eternidade. E o nosso tema para a reflexão de hoje é: tudo isto é para Ele. O versículo para memorizar: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Romanos 11:36. E a pergunta: responda essa pergunta no seu caderno de anotações. Em que parte da sua rotina você vai estar mais consciente da glória de Deus? Quais serão a partir de agora as suas prioridades? A sua prioridade na agenda, no relacionamento? Como você refletirá a glória de Deus a partir de agora? Reflita sobre isso. E eu espero você amanhã. Aguardo você ansiosamente para mais uma noite ou um dia ou um momento de bênção, um momento de reflexão, um momento de encontro com o Senhor. Até mais.